Fala pessoal, que bom que você veio para a parte 2 do processo de trabalho. Espero que você esteja aprendendo alguma coisa aqui nesse momento de estudo, momento de reflexão. A gente assiste tanta besteira no YouTube, nas redes sociais, e é bom a gente tirar um tempo para assistir algo que possa, de repente, trazer algum conhecimento que você possa aplicar na tua vida. Nós vamos fazer aqui então a parte 2 sobre o processo de trabalho. Lembrando que eu não sou professor, eu sou apenas um estudante. Estou numa jornada aí dentro da minha faculdade, no 4º ano de Direito, e já me preparando também, pegando esse material para me preparar para o exame da ordem. Então é uma tentativa aqui de também amadurecer o meu conhecimento e entregar para você, né? Já que eu poderia estudar sozinho, aqui nem está gravando, eu falei, pô, vou montar um canal, estudo, as pessoas vão ali me emprestar a atenção delas e eu vou tentar entregar em retribuição um pouco de conhecimento para que elas possam usar isso na vida. Beleza? Então vamos lá. Nós vamos agora falar sobre os conflitos trabalhistas, né, que são divididos em principalmente duas espécies. A primeira delas é chamada natureza individual. O que seria isso? Seriam desídios individuais. Arquimedes, o que significa desídios? Gente, desídios significa conflitos de interesses. Conflitos de interesses ou conflitos de opiniões. É uma opinião distinta, é um interesse. A pessoa tem um interesse e é usado esse termo mais técnico chamado desídios. Então está no artigo 837 a 855, depois se você quiser ler, lá na CLT, representa essa natureza individual. A segunda espécie é a espécie coletiva. Então a pergunta para você, o que é desídio? O que é desídio? Você sabe, né? Agora você sabe. Esses estão no artigo 856 a 875 da CLT. Então, nesses casos, são discutidos situações concretas. Arquimedes, eu não estou entendendo nada, você está falando um monte de coisa que eu não estou entendendo. Vou te dar um exemplo. Reclamação trabalhista. Já ouviu falar sobre esse termo, uma reclamação trabalhista? Até comenta aqui, já ouvi falar. Então, para que se discuta isso, a primeira coisa que nós temos que analisar é sobre a natureza disso, ou seja, a origem disso, para que você possa saber até qual o caminho que você vai percorrer. Porque a gente pode ter aqui os conflitos coletivos, que são interesses muitas vezes abstratos, ou seja, que você não consegue visualizar, são reais no campo abstrato, mas assim de uma forma muito simples, fica dentro de uma categoria. Então aquela categoria, por exemplo, de uma empresa, de um movimento, tem alguns interesses ali e eles acabam requerendo isso. Então é como se fosse aquelas tretas, né? Por exemplo, tem um sindicato desse lado que está ali lutando por uma causa, um direito, algo que eles desejam, e do outro lado está ali um interesse econômico. Então o que seria esse interesse econômico? Muitas vezes representado pela pessoa da empresa, enfim. É para ficar aqui de uma forma bem simplificada. Então são reivindicações, muitas vezes, para melhorar a questão do trabalho. Às vezes está tendo uma condição ruim ali, eles acabam fazendo um pedido através desse processo para algumas melhorias. Também pode ser discutido, principalmente na parte econômica, sobre normas dentro dessa CLT, que a CLT é a lei que regulariza todas as regras do trabalho, trabalhista. Então às vezes tem uma coisa que está ali dentro da ilegalidade, tem que se entrar com esse processo para que possa se normalizar e se regularizar essas questões. É muito importante dizer aqui que a nossa Constituição, vou até pegar a nossa Constituição Federal, aqui ó. A nossa Constituição Federal, no seu artigo 9º, garante o direito à greve. Só que tem uma questão aqui importante, não são todas as atividades que podem fazer greve, né? O parágrafo 1º vai falar de quais são as atividades consideradas atividades essenciais, que aí, nesse caso, não pode promover a greve. No parágrafo 2º também vai falar a respeito de alguns abusos, né? Porque o cara tem direito à greve, que ele pode sair fazendo qualquer coisa. Existem alguns limites que estão dentro da nossa Constituição Federal. Entendido toda essa parte mais, digamos assim, introdutória, vamos falar sobre agora uma questão muito importante, que é a questão chamada mediação. Então vamos supor que você arrumou uma treta no seu trabalho, que você realmente está ali querendo reivindicar um direito seu e você vai procurar a justiça. Um pouquinho mais para frente eu vou falar sobre a questão do jus postulante, que representa que você não precisa ter um advogado nesse primeiro momento, quando você vai entrar com um processo, mas isso vai ser tema
um pouquinho mais para frente, aguenta aí que eu vou falar sobre isso, tá bom? Mas vamos se ater aqui à questão da mediação. Dentro da mediação, as pessoas que estão aqui envolvidas então dentro desse conflito, então vamos supor que a garrafa A é o dono da empresa e a garrafa B é o empregado, tá? Eles vão ali chamar uma terceira garrafa, olha lá, vamos chamar uma terceira garrafa, então ficam 3 garrafinhas, deixa eu ver se eu coloco uma garrafa aqui, ó. Esse aqui que está na frente é o mediador, entendeu? Aqui de um lado está o interesse do empregado e do empregador, né? Do dono da empresa e do funcionário da empresa. Essa garrafa aqui é o cara que vai mediar a bagaça toda, ou seja, vai mediar a treta. Vai ter que resolver o barato. É importante dizer que essa terceira garrafa, esse mediador, ele não tem poder de decisão. Então, assim, ele vai fazer só um papel mesmo de meio campo ali, de tentar levar esse conflito de uma forma amigável para que exista, na verdade, uma solução bem amigável nesse primeiro momento. Agora, vamos supor que as partes A e B não escolheram o mediador. O que elas podem fazer? Elas podem requerer isso com o Ministério Público do Trabalho, né? Eles podem pedir para que seja nomeado um mediador para resolver esse conflito. E essa mediação, normalmente, ela é extrajudicial. Então, ela não vai para o procedimento comum, procedimento de um processo comum. Ela vai tentar ser resolvida ali nos bastidores, vamos dizer dessa forma bem simples. Tá gostando da explicação? Quer se aprofundar um pouco mais? De repente, você quer estudar mais a fundo? Eu vou deixar aqui na descrição alguns links de mapas mentais, de cursos, de algumas coisas que podem enriquecer ainda mais o seu conhecimento sem compromisso nenhum. Você vai aqui no link, vê, se tiver alguma coisa que te interessa, clica lá, vê, se não tiver também tá tudo bem. Isso aqui é só uma forma de realmente estimular você a crescer no teu conhecimento. Quis separar um material muito legal, fiquei horas e horas e dias separando alguns trabalhos que eu deixei aqui na descrição. Se caso você tiver interesse, dá uma olhada depois que a gente terminar nosso bate-papo aqui. Também existe uma comissão de conciliação prévia. O que seria isso? Nada mais é do que uma outra forma de mediar e resolver essa lide. O que seria essa lide? Esse conflito de interesses. Bom, ficou claro aqui o que é mediação? Então, mediação, só para recapitular, duas pessoas estão aqui precisando resolver um conflito, um problema, vem a terceira garrafa, faz o meio-campo e tenta de uma forma amigável resolver a treta. Vamos supor que não conseguiram resolver a treta, o mediador é um bosta, não conseguiu trazer uma solução para esse conflito. Nós vamos para a segunda condição, que chama-se arbitragem. Aqui a parada já fica um pouco mais séria. Dentro da arbitragem já é uma terceira pessoa que já tem um poder maior e ela pode sim decidir. Lembra que na mediação o mediador não tinha poder de decisão? Já na arbitragem, ele tem poder, sim, de decisão. Só que ele também tem limites, esse árbitro. Ele não pode impor, ele não pode enfiar a goela abaixo uma decisão. Até porque ele não tem essa faculdade, ele não tem esse poder. Ele tem um certo poder, mas não tem tanto poder assim. Só que aqui eu tenho que fazer um parênteses importante. Dentro dessas regras do processo do trabalho, e principalmente no termo arbitragem, existe o artigo 114 da nossa verdinha Constituição, que vai falar o seguinte: compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. Então, isso é que diz o artigo. No parágrafo 1º, vai dizer assim, ó, frustradas as negociações coletivas, as partes poderão eleger árbitro. Então, aqui vai se restringir esse árbitro a questões coletivas, não poderá ser no 1 a 1, no mano a mano. Sempre terá que envolver mais pessoas, dando essa conotação coletiva. A arbitragem, então, ela não pode ser aplicada só porque eu quero um árbitro aqui, não é assim. Tem essa vedação principalmente pela Constituição Federal. Só que existe uma exceção para o trabalhador hipersuficiente. O que seria uma pessoa hipersuficiente? É uma pessoa que não tem grana, que não teria condições financeiras de resolver isso com dinheiro, não tem dinheiro, ele é pobre, entendeu? Nesse caso, abre uma exceção para que a arbitragem possa atuar também
nesse caso. Mais detalhes sobre essa regra está lá no artigo 507 da CLT. Eu sei que esse bate-papo aqui ficou um pouco longo, eu concordo com você, mas eu já estou quase na reta final. Vamos encerrar esse tópico, porque já está quase acabando, só tenho que apontar mais algumas questões aqui, a gente já encerra por hoje, beleza? Então vamos acompanhar aqui. Vamos falar sobre jurisdição. A jurisdição, então, ela é uma intervenção do Estado. O Estado entra na treta. Lembra das garrafinhas? As garrafinhas tretando, vem o Estado todo. Deixa eu ver o que pode ser o Estado aqui, mano. Puta, eu precisava pegar alguma coisa para ser o Estado. Vamos pegar isso aqui. Isso aqui é o Estado. Vem o Estado e entra no meio da treta com o poder da jurisdição para resolver o BO que está acontecendo do processo do trabalho. Vem o Estado, pá, vem resolver a bagaça. Só que existem algumas características que você, se não ouviu falar, vai ouvir falar a partir de agora, que chama inércia. O Estado está em inércia. Já brincou de duro ou mole? Já brincou? Comenta aqui, já brinquei. O que acontece? O Estado está lá, a inércia é tipo como se ele tivesse congelado. Você tem que provocar o Estado. E aí, Estado, seu otário, não é dessa forma. Você tem que entrar com um processo, você provoca o Estado e o Estado vai atuar nessa causa. Então não adianta pensar que está acontecendo uma treta dentro do seu serviço, da sua empresa, e o Estado do nada, com uma bola de cristal, vai lá intervir. Não, você vai ter que provocar o Estado, vai ter que entrar com uma ação para realmente poder resolver esse conflito de interesse. A segunda questão sobre a jurisdição, a atividade não pode ser delegada por terceiro. Terceiro ponto, chamada inafastabilidade. Que palavra difícil essa palavra, é para enroscar a língua. Ela está escrita aqui, ó, inafastabilidade. Treine na sua casa esse trava-língua que vai te ajudar a memorizar essa palavra e vai zoar a tua linguagem também. O Estado não pode recusar a prestar a função jurisdicional, ou seja, a partir do momento que você convoca o Estado, tira o Estado, lembra da inércia? Tira ele do duro ou mole, você cutuca o Estado entra em ação, a partir desse instante ele vai ter que dar uma decisão a respeito do seu caso. Então ele não vai poder simplesmente falar assim, não quero me envolver nessa treta, ele vai ter que se envolver de qualquer jeito. Outra questão é uma substituição da vontade das partes. Então o Estado vai analisar quem tem razão e vai, de uma certa forma, passar por cima da vontade de um ou de outro para decidir. Então o Estado passa a ter esse poder de decisão. Também tem a exclusividade da jurisdição, que é essa aptidão, ou seja, essa força para criar uma sentença, que a sentença, na verdade, é uma decisão do Estado, do juiz, para resolver o problema. Aí se gera uma coisa julgada material. E a última, que é uma das mais importantes que eu entendo também, é a imparcialidade, ou seja, o juiz não pode tomar partido de A ou de B, ele tem que ser imparcial, isento. A partir do momento que se prove que há uma parcialidade do juiz, é nulo. O processo ele é nulo. Então isso é um princípio muito importante que se aplica até em outros processos, do juiz ser imparcial, não pode pegar nenhum tipo de time, sem bandeiras. E para a gente encerrar por hoje, vamos falar aqui rapidinho sobre as instâncias. O que seriam as instâncias dentro do processo de trabalho? A vara do trabalho tem a primeira instância, né, que é a vara do trabalho, chamada também de VT. Então se inicia o processo ali. Vamos supor que saiu uma sentença e você não está de acordo com essa sentença. Fica só na primeira instância? Não, você pode recorrer. Você recorre para o Tribunal Regional do Trabalho, segunda instância, também chamado de TRT. Tribunal Regional do Trabalho, representação de segunda instância. Novamente, você não concordou com a decisão da segunda instância, você também pode recorrer para o Tribunal Superior do Trabalho, TST. E ainda tem uma quarta, digamos assim, uma quarta instância, que é o Supremo Tribunal Federal, que você tanto conhece, que é o STF. Só que esses dois, tanto o Tribunal Superior do Trabalho quanto o STF, eles são instâncias extraordinárias. Então, sendo assim, no acordo extrajudicial, não é admitido o jus postulante, porque nesses casos, tanto do Tribunal Superior do Trabalho quanto no STF, é necessário a presença de um advogado. Então é isso, pessoal. Nos encontramos no nosso próximo encontro aqui, falando sobre o processo do trabalho. Não se esqueça de assistir as outras matérias que estão aqui disponíveis para você e se inscrever no canal. Um abraço, até mais.